E aí você volta à história de opressão do Império Romano religioso, que é o capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí fecha essa história com o 18, 19 e 20, mostrando a última intervenção de Deus, que são os flagelos sobre a terra e a destruição final da terra. Então, a forma de enxergar esses modelos históricos depende de você ter lido todos os outros 7 capítulos. Solto no vazio seria um tiro no escuro. É simplesmente impossível de você ver. Você só vê porque você tinha os outros. E o vídeo é basicamente isso. Olha, Deus estava no controle disso. Vamos lá. Exatamente. Vamos entrar desde o início do capítulo 1 de João. Isso é legal de olhar. Então, o capítulo 1 de João é o quê? A introdução do livro. A primeira parte, os primeiros 3 versos, o significado do livro. Revelação de Jesus Cristo. Portanto, tudo que estiver no livro de Apocalipse é a apresentação do domínio de Cristo em toda a história. A partir de quando? A partir do início do cristianismo, que é a fase do Cristo. Então, como é que começa o capítulo 1? Dos versos 4 até o último verso, a descrição de quem é o remetente das cartas que estão no livro de Apocalipse. Quem são os remetentes? Aquele que era e que há de vir, os 7 espíritos diante do seu trono e o Filho ou a fiel testemunha. Então, quem é que está mandando a carta para João? O Pai, o Filho e o Espírito. E aí ele começa a descrever qual é o público-alvo da carta. As 7 igrejas da Ásia Menor, ou seja, a expansão do cristianismo apostólico. E aí ele descreve o Cristo. Então o resto do capítulo 1 é a descrição da pessoa de Jesus. Todos os aspectos que envolvem Cristo. Sua descrição física, sua estrutura, sua missão, a espada aguda que sai da sua boca, que corta toda a humanidade em 2, a Bíblia, e assim vai por diante. Toda a descrição de Jesus. Quando eu entro no capítulo 2 e 3, esse Cristo está em que lugar? Dentro do santuário, e dentro do santuário ele manda um anjo para cada uma das igrejas. E aí tem a descrição de toda a história cristã. Cada igreja daquela é um período diferente do cristianismo até a 7ª igreja, que é o último bloco. Qual é o foco do capítulo 2 e 3? É um olhar por dentro da igreja cristã. Se eu lembrasse de Daniel começa ao contrário. Ele começa com o foco dos impérios, capítulo 2 de Daniel. João começa com o foco das igrejas, porque o foco dele é Cristo. Então ele começa a partir do cristianismo. Terminado o capítulo 2 e 3, ele desloca a atenção das pessoas para onde? Onde tudo começou. Capítulo 4 e capítulo 5 é a descrição de Jesus no céu, chegando logo depois da sua ressurreição, como cordeiro tal qual se do morto, para tomar das mãos de Deus o livro selado de 7 selos. Quando ele toma o livro na mão, o que todo mundo que está no céu e no universo inteiro faz? Se ajoelha diante dele e adora Cristo, chamando de digno aquele que é o cordeiro que foi morto, de desatar os selos do livro e abri-los, e a ele todo o poder, toda a honra, toda a glória e domínio sobre o século dos séculos. Então, o que são os selos que vão se abrindo? A história se desenrolando. Se Cristo não é apto para abrir o livro, porque a sua morte fosse em pecado, a história parava ali e o universo perpetuaria o pecado. Quando ele começa a abrir os selos, capítulo 6, 7, vão descrever isso, o que eu vou vendo? A mesma história do capítulo 2 e 3, mas agora descrita sob que perspectiva? Sob a perspectiva do céu olhando essa história. E a mesma descrição outra vez. E aí cada um dos selos que se abre é o domínio de Deus sobre essa história que está acontecendo ali. Até quando eu chego no 6º selo, que apresenta a vinda de Cristo e os sinais da vinda de Cristo. Lembrando que o 6º e o 7º selo estão um dentro do outro. Eles não são selos isolados. Igual o capítulo 8 e 9 de Daniel, que está um dentro do outro. A mesma descrição. Quando eu chego no fim da história, um olhar é o olhar total da vinda de Cristo e o outro olhar é como Deus interferiu para que a história não aniquilasse o cristianismo. É o capítulo 8. A hora que termina isso, eu entendo como que os poderes ascenderam e como eles caíram, e como Deus segurou as pontas do povo cristão verdadeiro para que não fosse extinto na terra. Aí vem o 9, o 10 e o 11 para descrever como é que Deus vai resolver essa conta no final. E aí eu volto para o céu agora para ver como Deus está agindo ao longo de toda essa história. O capítulo 11, 12 e 13 vão descrever de que jeito o poder religioso cristão ascendeu contra o povo cristão verdadeiro e de que jeito Deus vai de novo interferir nisso. Para isso que o capítulo 11, 12 e 13 fazem. Voltam lá onde Daniel estava, relatam a história da ascensão do poder religioso cristão a partir de 538, mostram os 1260 anos de domínio dele, capítulo 11 fala disso, capítulo 12 fala disso, capítulo 13 fala disso.
Os três retratam o mesmo período. Um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, ou 1260 dias que a mulher fugiu para o deserto e lá ficou escondida, capítulo 12, verso 6. Ou os tempos e metade de um tempo em que a mulher recebeu asas de águia e ficou protegida no deserto enquanto Satanás tentava destruí-la. Então toda essa descrição do capítulo 12 culmina na descrição do capítulo 13, que introduz a história de que jeito? Ele apresenta a história como aquela grande fera, o último dos 4 animais, que tem patas de urso, aparência de leão, boca de leão, resgata todos os símbolos de Daniel, traz para dentro do contexto e diz: ele foi ferido e golpeado de morte, porém a ferida mortal será outra vez curada, e quando for curada, aí aparece, vai criar uma imagem a esse grande animal, ou a imagem dessa grande besta, ou dessa grande fera. Essa imagem receberá poder estatal, então é a segunda metade do capítulo 13, e aí começa a fase final da história. Como é que o mesmo poder religioso medieval ascende outra vez ao poder e vai até o fim da história com essa batalha contra Deus. Esse é o desenho de Apocalipse. Para responder a sua pergunta, eu tenho que reconstruir a história inteira, senão ela fica vazia. Moisés, por que usa tantos símbolos assim? Simples, se não fosse assim, não teria saído a carta da ilha de Patmos. João estava preso na ilha de Patmos, prisão de segurança máxima, a Alcatraz da época, no meio de uma ilha. Por quê? Porque era cristão. Aí ele manda uma carta que é um épico. Se você lesse o livro de Apocalipse com a luz da época, quem lesse a carta ia falar: isso aqui é uma ode grega ou um épico romano, típico daqueles apresentados nos teatros da época. A carta sai, vai para todas as igrejas da Ásia. Quem lesse não ia entender patavinas do que estava ali. Quem era capaz de entender pelo menos a primeira parte daquele texto? As igrejas da Ásia. Por quê? Cada um daqueles textos que tem os nomes das igrejas da Ásia retrata peculiaridades das cidades da época. Então, se eu vejo Laodiceia, que fala lá, você é morno, etc., está resgatando a história de Laodiceia. Laodiceia era a Caldas Novas da época. Então você tinha as termas de Laodiceia. Laodiceia produzia colírio para toda a região da Europa. Laodiceia produzia lã negra, que era uma lã rara, uma lã de roupas caríssimas. Laodiceia era uma cidade riquíssima para a época. Uma cidade, além de ser uma cidade de veraneio, uma cidade turística, era também uma cidade com foco médico, com uma amplitude de foco médico, por causa da questão do colírio e das águas sulfurosas que tinham lá. Além disso, Laodiceia foi aquela que, depois do grande terremoto que destruiu a cidade, Roma ofereceu ajuda para a reconstrução. Laodiceia era uma cidade grega. Roma ofereceu ajuda para a reconstrução de Laodiceia, mandando dinheiro e pessoas para ajudar. Os laodiceanos viraram para os que vieram ajudar e falaram: volta com tudo isso para Roma e diz para o imperador que a gente não precisa de ajuda, a gente dá conta das nossas próprias coisas. E reconstruiu a cidade inteira sozinho. Por isso o texto começa: rico sou, de nada tenho falta, etc. Então, o desenho das cidades da época é resgatado como história nas cartas de João. Não é só uma metáfora no vazio. Então, quem estava na época entendia aquilo que estava escrito no texto dentro do modelo cristão. Quem não fosse do modelo cristão era simplesmente um retrato histórico. Então, são características interessantes a olhar para as cartas. Cada uma delas resgata peculiaridades daquelas cidades. Então, sim, não parece, não parece loucura, é loucura. Para qualquer um que lesse isso e não fosse do cristianismo, aquilo era um texto maluco, dava uma boa encenação, mas só, nada além disso. Agora, para os cristãos não, isso guardava atrás dos textos histórias muito impregnadas no modelo cristão. Eles não dariam conta de entender tudo que estava nos textos de Apocalipse, por conta de que eles estavam vivendo aquele processo. Mas boa parte do texto, pelo menos a parte de mensagem do texto, era compreensível para eles. Não precisa entender, mas se eu não souber isso, não tem problema. É só história. A parte introdutória do texto de Apocalipse é a história. Quando você chegar no capítulo 10, dali para frente é a sua história. Você está vivendo esse período. Do capítulo 11 para frente já começa a resgatar a nossa história. Aí faz mais sentido. Aí faz mais sentido. Até aqui a gente está construindo o alicerce dessa história. Ok? Dado isso, bem-vindos ao Nada a Ver. Pode ir no capítulo 9?
Oi? Pode ir pro capítulo 9? Não é. Capítulo 9 é na próxima semana. Cenas dos próximos capítulos. Diga. Ele é sempre assim, não é não. Você que deu sorte de estar sentado do lado dele hoje. No capítulo 8, versículo 7, fala que era misturado fogo com sangue. Era literalmente fogo com sangue ou alguma metáfora? Metáfora das batalhas, né? Muitas dessas batalhas tinham essa questão de você usar aquelas setas com fogo, incendiar a cidade. Isso faz parte do modelo das batalhas. Mas é uma metáfora. Não. É uma metáfora do que acontece no processo. Lembra que esse texto simbólico é simbólico do começo ao fim. Ou, se for literal, é literal do começo ao fim. Na realidade, é só uma metáfora do que acontece na batalha. Tá? Não tem aplicação direta. Tá? Então, sendo assim, os 144 mil aqui também é simbólico. Simbólico. Esse por várias razões. A primeira delas é que as tribos listadas aí não são tribos de Israel. Em Israel não tem tribo de José, tem tribo de Dan. Segundo, a abordagem que você tem na introdução do texto, ela descreve a amplitude da salvação, ou seja, ela busca salvos de todas as dimensões, de todas as tribos, ou seja, ninguém fica de fora. Tem representantes de toda a história do povo de Deus. Terceiro, a época. O texto retrata aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, portanto, ele não pode ser literal. Se você olhar as descrições que são feitas a respeito da vinda de Jesus, a multidão dos conversos na última fase da história é absurdamente maior do que isso. Ali o texto é totalidade, até por causa do número, né? Os 144 mil é o número da totalidade das tribos, 12 por 12. É aqui que fala que a nação dos salvos? Isso, só que isso vai aparecer mais pra frente. A repetição disso vai aparecer lá no capítulo 14. Mesmo? Lá no capítulo 14 de Apocalipse você vai ter isso de novo. Mas esse 44 mil